Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Vocês não estão entendendo, não, gente. Que peleja. Mas eu quero louvar o nome do Senhor pela oportunidade de estar com vocês hoje. Nos meus planos, né? Na verdade, deveria ter estado na reunião da manhã e também nessa reunião da noite. Mas está vendo aí estão ocorrendo algumas dificuldades aí nos aeroportos aqui da região, e muitos voos foram cancelados, inclusive o nosso aqui para vir de manhã. E aí as únicas possibilidades eram voos que já chegavam no período da tarde, com conexões longas, por incrível que pareça, né, tão pertinho, porque eu estava em Nova Orleans, mas para poder chegar aqui, então a gente optou pelo carro e viemos, só esquecemos do fuso horário, né? E aí, em dado momento, quando eu olhei para o celular, perdi uma hora, assim, né, porque eu tinha esquecido desse detalhe. E aí, enfim, achei que ia chegar às 6h30, acabei chegando às 7h30, porque eu esqueci que aqui estava uma hora à frente em relação à cidade onde eu estava. Mas, contudo, cá estamos. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Que bom rever vocês. Eu tive a grata satisfação de conhecê-los alguns meses atrás, acho que já tem um ano. Tem um ano já, pastor Léo? Jesus, eu sou ruim de memória demais. Foi início do ano? É? Foi? Enfim, mas eu estou feliz de ter retornado. Pastor Léo, obrigado, tá? Obrigado pela gentileza. Eu sei que domingo é um dia pastoral, ainda mais um dia de Santa Ceia, e você com muito carinho cede o púlpito aqui para eu poder falar essa querida igreja. Eu quero te agradecer. Deus seja louvado pela sua vida, da sua família. É muito bom desfrutar desse tempo de comunhão. Bom, eu sei que o culto já está em andamento há bastante tempo, eu não vou fingir que não, né, que isso não está acontecendo. Vou ser aqui comedido com o tempo, podem ficar seguros disso. Capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo de número 1, está escrito assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? O capítulo 13, do livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai começar a nos apresentar uma comunidade, falar brevemente sobre essa comunidade, mas tendo como principal intenção apresentar para nós o início das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que justamente virão partir desta comunidade. Mas não dá para falar desta comunidade de uma maneira assim, en passant. Não tem como falar da igreja de Antioquia de uma forma despretensiosa, ou apenas para dizer que dali saíram Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária daquele homem que seria o grande evangelista do mundo da época. Então, Lucas entende, escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, que era necessário falar pelo menos alguma coisa a respeito dessa poderosíssima igreja. E eu entendo que a igreja de Antioquia, ela serve como um espelho muito interessante para algumas coisas em relação à igreja que precisamos ser nestes dias. Ela apresenta algumas características que eu entendo que possam e até devam ser espelhadas por nós, como igreja nestes dias. A igreja de Antioquia tem como sua primeira característica interessante para se trazer aqui o fato de que não é uma igreja baseada dentro dos termos de Israel. É uma igreja de gentios, uma igreja que está fora de Israel e uma igreja que tem uma composição majoritariamente de gregos. Então nós estamos falando de uma igreja cuja membresia é daquele povo, daquela origem e herança da maior escola filosófica do mundo. Nós estamos falando, portanto,
de uma igreja que está baseada num território e com uma população de intelectualidade mais elevada. E esta igreja, ou nesta igreja, ocorre algo que é marcante. Estamos falando de um episódio marcante para a história da igreja como um todo. Porque diz as Escrituras que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Então veja, algo que viria a se repetir milhões e milhões de vezes durante milhares de anos, inclusive hoje em dia, em larga escala, essa expressão cristão, que significa nada mais, nada menos do que pequeno Cristo, ou seja, uma reprodução de quem era Cristo. Esse título tão poderoso que nos acompanha, nos define, que faz com que nos tratemos uns aos outros desta maneira e assim sejamos vistos também pela sociedade cristãos. Essa coisa tão marcante, tão poderosa, nasceu em Antioquia. E o que é importante entender é como isso já é um indicativo tão claro do Senhor a respeito de algo que eu chamaria de uma descentralização de poder. Porque se alguém fosse fazer uma votação para dizer assim, qual é a igreja que merece que nessa igreja se chamem os discípulos pela primeira vez de cristãos? Alguém diria, a igreja de Jerusalém. Afinal de contas, como negar a relevância da igreja de Jerusalém, a igreja pastoreada pelas colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, propriamente por Pedro? Como negar a importância histórica da igreja de Jerusalém? Como negar a importância histórica de Jerusalém? Mas, de alguma maneira, já num apontamento tão claro acerca de como Deus estava descomprometido com a centralidade de Jerusalém e comprometido com levar o seu nome, o seu poder, a sua glória e a sua revelação a todos os 4 cantos da terra. Eu quero glorificar a Deus porque eu não sei como você se sente em relação a onde você mora, em relação à sua família, em relação ao seu país, em relação a qual você está no eixo ou fora do eixo, na margem ou no centro, mas eu quero dar graças a Deus porque nunca foi do interesse de Deus estar preso a um lugar e nem a um tempo. Eu quero glorificar a Deus porque está sendo cumprida a Escritura quando diz que toda a terra seria cheia da sua glória. Aleluia! Não foi em Jerusalém, não foi na igreja mais importante do ponto de vista histórico, religioso, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, mas isso aconteceu na igreja de Antioquia, numa igreja de estrangeiros. Numa igreja que não levava a marca, o peso da história dos judeus por trás de si própria, muitíssimo pelo contrário. Um aceno tão claro do Espírito Santo, de que não era uma questão do ponto de vista geográfico, mas era uma questão de comportamento. Quem vai se comportar como? Quem vai se apresentar como sendo um pequeno Cristo? Quem vai se apresentar como sendo cristão? Isso não é sobre a geografia de Jerusalém, isso é sobre identidade, comportamento, transformação, frutos. Aleluia! Quando olhamos para esse versículo, Lucas vai dizer assim, olha, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, havia alguns doutores. Diga comigo, profetas e doutores. Se nós pensássemos uma balança na nossa frente agora, aquelas balanças antigas, né? Você tem 2 pratos. E se nós colocássemos essa palavra profetas num prato, colocássemos a palavra doutores no outro prato, o resultado que nós teríamos seria equilíbrio. E como uma igreja equilibrada, a igreja de Antioquia propõe uma ideia, propõe um modo
de vida, de existência como igreja, e é também por isso que eu lhe falei lá no início, que eu entendo que a igreja de Antioquia é, em muitos aspectos, um modelo a ser reproduzido pela igreja de hoje. Porque lá havia, repita comigo, profetas, muito fraco, diga comigo, profetas, doutores. Melhor agora, diga profetas e doutores. Uma igreja que conseguia se estabelecer nesses dois exercícios, de certa maneira, um pouco distantes um do outro na sua natureza, mas que quando se harmonizavam, criavam uma igreja saudável, produtiva, criativa, propositiva, intencional e poderosa. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós vamos receber esta porção de graça que estava sobre a igreja de Antioquia. Eu vim declarar uma palavra sobre Lagoinha Atlanta, e essa palavra é profetas e doutores. O equilíbrio existencial de uma igreja que trafega no poder espiritual do ministério profético e na graça intelectual do ministério dos doutores. Eu quero declarar que ninguém se sentirá sem lugar nesta igreja, ninguém se perceberá alheio ao que Deus quer fazer nesta igreja. Esta igreja encontrará a bênção da convergência, da harmonia e do equilíbrio. Essa igreja vai mostrar graça, conhecimento, profundidade, sem perder tempero, espiritualidade e sobrenaturalidade. Qual é o poder de você ter, coexistindo dentro da mesma igreja, os profetas e os doutores? É que ela não se torna uma igreja que pende nem para um lado, nem para o outro. Porque se em algum momento um desses dois lados quiser pender para um extremo, o outro chama-o para o equilíbrio. Pastor, como é que isso funciona? Mais ou menos assim. Quando os doutores queriam de repente ficar muito eruditos e começar a ficar talvez um pouquinho geladinhos, os profetas do outro lado começavam. Aí os doutores já olhavam logo e diziam: eita, que é essa igreja aqui. Aí de repente, quando do outro lado, os profetas começavam a entrar num caminho de sobrenaturalidade, talvez um pouco exagerado, extremista. Aí os doutores iam do outro lado, abriam a Bíblia, começavam. Aí os profetas diziam: opa! Então quando essas coisas acontecem, a igreja ganha o tempero e encontra o ponto de equilíbrio entre a racionalidade e a espiritualidade. Levante a mão, porque eu vou declarar uma palavra aqui. O que o diabo deseja é buscar levar uma comunidade ao desequilíbrio, mas o espírito que servimos é um espírito de graça e de equilíbrio. Nós não vamos incorrer no clássico erro de nos apegar à letra e perder o espírito que vivifica. Mas também não vamos ser exagerados em alguns aspectos espirituais, descalibrados, como era a igreja de Corinto, que era uma igreja descalibrada no sobrenatural, precisava ser puxada para um nível de bom senso, de ordem, porque era descalibrada. A igreja de Antioquia tinha a calibragem precisa entre os profetas e os doutores, e é isso que eu declaro que nós vamos refletir para o louvor da glória de Deus nesse tempo. E se você sela comigo essa palavra, diga um amém, digam graças a Deus na noite desse dia. Essa igreja, onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Esta igreja que é um retrato da descentralização que o Espírito Santo estava propondo, apresentando, tirando de Jerusalém
o status de ser a primeira igreja onde os discípulos foram chamados de cristãos e dando isso de presente a uma igreja de uma comunidade estrangeira. Aleluia. Existem presentes que o Espírito Santo entrega a algumas igrejas só para provar que ele não está dentro das formas da religião. Existem alguns presentes, eu sinto o Espírito de Deus aqui, porque isso não está escrito em nenhum lugar. Não está escrito na nota de rodapé, nem no meu iPad. Isso aqui é o Espírito de Deus que está gerando no meu espírito agora e eu vou declarar. Existem presentes que Deus entrega para algumas comunidades para provar que ele não está formatado, encaixado e nem preso dentro daquilo que se vê. Mas tem que ser ali, aí Deus vai e faz lá. Mas tem que ser com ele, aí Deus vai e faz com aquele. Eu desejo, junto com você, que nós estejamos na rota da imprevisibilidade de Deus. Que nós sejamos alvo daquilo que Deus quer fazer de surpreendente nessa terra. Pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele e diz assim: se eu fosse você, eu me apresentaria como alvo do que Deus quiser fazer de diferente. Alguém está pensando, vai ser assim. Aí Deus vem dizendo, vou fazer desse jeito. Alguém está pensando, o avivamento na América vai vir de lá. Aí vem Deus e vem de cá. Mas Deus vai fazer desse jeito. Deus faz aqui. O Deus imprevisível é o Deus que nós servimos, igreja. Taragacheia. Aí vai Jesus, vai o Espírito. Diz assim, toma de presente para vocês, comunidade de estrangeiros. Toma de presente para vocês um marco histórico de ser a igreja onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Aí vem o nosso irmão Lucas e fala assim, olha, essa igreja tinha profetas. Essa igreja tinha doutores. Aí vem nosso irmão Lucas e diz assim, a saber, peguem aí o nome de alguns deles. Aí nos conta alguns. A saber, Barnabé. Nos interessa esse personagem, porque é ele que vai fazer a primeira dupla com o apóstolo Paulo. Simeão, chamado Níger. Aí já temos um homem que é dado o seu nome e também seu codinome. Ok. Lúcio, Cirineu. Lucas se importou de dizer que esse nosso irmão Lúcio vinha de Cirene. Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E fecha a lista com o nome de Saulo, que dispensa apresentações. Mas eu quero falar a vocês ainda sobre um homem que Lucas deu-se ao trabalho de puxar a sua ficha e apresentar para o leitor de Atos dos Apóstolos 13. Eu quero falar sobre um homem que Lucas decidiu falar brevemente, porém não simploriamente, de sua história pregressa, ao dizer que Manaém fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Diga comigo, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Vamos fazer muito melhor, podemos fazer muito melhor. Diga comigo, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Quem é esse profeta? Ou doutor? Ou os dois? Quem é esse homem que de repente Lucas decide contar para nós algo que, se olhássemos nos seus olhos durante um momento de profecia, não poderíamos imaginar? Lucas vai decidir contar para nós algo que, se víssemos Manaém dando uma aula no seminário Carisma, não poderíamos imaginar. Porque a verdade é que quando vemos pessoas em seus exercícios devocionais ou ministeriais, na maioria das vezes, nem podemos imaginar o que aconteceu anos atrás na vida destas pessoas. A verdade é que a grande maioria das pessoas com quem convivemos trazem consigo histórias que nós desconhecemos.
e que tem um brilho, uma graça e uma demonstração tão clara de favor de Deus, misericórdia de Deus e resgate de Deus, que se fossem contadas essas histórias, oh, aleluia! Dê uma olhadinha para quem está do seu lado, porque pode ser que você esteja sentado do lado de alguém cuja história você desconhece ainda, mas se fosse contada, oh, aleluia! O profeta, o doutor, o homem que ministra na igreja, o homem que serve a Deus na comunidade, não veio de uma estrutura religiosa competente, ortodoxa, como no mínimo veio Saulo. O homem que é doutor, é profeta na igreja de Antioquia, não vem de um encontro com Jesus durante seu período ministerial. Não. Ele vem de uma origem e de um berço que tinha tudo para ter sufocado sua vida, asfixiado sua fé, destruído a sua moral, denegrido a sua ética. Mas de alguma maneira, oh, glória ao nome do Cordeiro, este indivíduo foi preservado, mesmo tendo nascido no berço da imundície moral, do relativismo religioso, mesmo tendo nascido no epicentro, no olho do furacão, da pluralidade de deuses, dos cultos sexuais, mas esse homem que fora criado com o tetrarca Herodes, foi de repente introduzido no contexto da igreja, vai ser salvo, batizado, levantado para o ministério. E eu vim de Deus aqui te fazer lembrar de uma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Quem acredita, diga amém. Veja o detalhe. Lucas diz que Manaém fora criado com Herodes. Com Herodes. Eu falei o quê? Isso aqui pode sugerir que ele foi criado na companhia de Herodes. Isso aqui pode querer dizer que ele foi de fato educado, tutoriado por Herodes. De toda maneira, de toda forma, isso daqui, essa palavra com Herodes, tem em si uma limitação. Preste atenção nisso aqui. Ser criado com Herodes não é a mesma coisa que ser criado por Herodes. Pastor, qual é a diferença? A diferença é com quem ele foi criado e quem o criou. Essa é a hora aonde Deus reivindica um poder, uma autoridade sobre o indivíduo que não pode ser questionada e nem equiparada por nada e nem por ninguém. Porque alguém pode dizer, criou-se comigo, mas só Deus pode dizer, quem criou fui eu. Agarra a mão da pessoa que está do teu lado, fala para ele, eu tenho uma palavra de Deus para te dar. O Criador está reivindicando autoridade e domínio acerca de alguém por quem você tem orado. Eu declaro em fé, na autoridade do nome de Jesus, alguém amarrou, mas Deus vai mandar desamarrar. Alguém diz é meu e Deus vai dizer não é não, é meu. É fazer o quê? Quer mostrar documentos de dedicações e consagrações a deuses, a espíritos? Será que esses documentos são mais antigos do que um Deus que conheceu
quando ainda era massa informe no ventre da mãe? Quer trazer o quê? Um pedaço de corda, um pedaço de pano? Quer trazer um pedaço de roupa? Para poder dizer para quem? Que não pode ser crente porque foi dedicado a? Que não pode servir a Deus na igreja porque tem uma roupinha que está manchada com sangue assim, porque foi dedicado ali? E o Senhor Deus me trouxe para dizer, esses documentos para mim são muito recentes. Aí alguém vai tentar argumentar e vai dizer, não é recente não, está aqui ó, isso aqui é sangue dele que a mãe furou o pé quando era recém-nascido e consagrou lá o Deus X, o Deus Y. Você vai dizer, mas isso aí para mim é muito recente. Eu quero ver alguém que consegue duelar com um Deus que já te conhecia quando tu eras ainda massa informe no ventre da tua mãe. E alguém vai dizer, mas ele foi entregue a mim. E aí a Bíblia vai dizer, mas o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Você já foi comprado antes mesmo de nascer. Manaém foi criado com Herodes, mas não foi criado por Herodes. E chega uma hora que aqueles com quem a gente se cria vão se deparar com o poder daquele que nos criou. Deus deu uma olhada Deus deu uma olhada lá para Cesareia, para o quartel-general de Herodes, tetrarca da Galileia, Cesareia de Filipe, vai olhar para lá e vai dizer assim, eu quero aquele rapaz ali. Aquele ali envolvido com Herodes, aquele ali que cresceu sob a sombra de um tirano, aquele ali que teve as piores referências possíveis, aquele ali que foi cercado pelas piores referências possíveis, aquele ali que teve contato com todo tipo de sujeira possível, pois eu quero ele. E Criador, você quer ele para quê? Para encostar em algum lugar só para dizer que é seu? Não, eu vou colocar ele na igreja de Antioquia, vai ser profeta e doutor. Eu quero esclarecer a você, reafirmar no seu coração, você não é um número de CPF para Deus. Você não é um produto da filtragem de um algoritmo. Você não é um produto de uma seleção aleatória. Você é alvo da intenção clara. Você é alvo da intenção clara, inquestionável, imparável, de um Deus que decide buscar a quem Ele quer, onde este alguém estiver. Manaém fora criado com Herodes. Portanto, isso significa dizer, na prática, que durante muitos anos da sua vida, Manaém estava cercado por um contexto aonde as engrenagens, estruturas e vísceras do Império Romano, nas suas facetas mais podres, mais imorais, eram a vida, o cotidiano, o dia a dia de Herodes. Ele conhecia os bastidores, conhecia por trás das cortinas, conhecia o pior das engrenagens malignas do Império Romano. Mas é importante você considerar que uma coisa terá de ser quebrada na vida de Manaém, e glória a Deus, porque creio que ela já foi quebrada na sua vida. Se não foi quebrada, ainda será quebrada nesta noite para o louvor da glória de Deus. Manaém fora criado com Herodes. Herodes não é um nome próprio. Herodes é uma função, um cargo. Com Faraó, que também não é um nome próprio, uma função, um cargo. Mas Herodes, o sentido dessa palavra, aquilo que ela propõe, que ela apresenta, é herói. Herodes é herói. Não é apenas um título, é uma forma de se posicionar e se apresentar para um povo.
não é apenas um título. É uma maneira de propor algo e esperar ser visto dessa forma. E de que forma é mesmo? Como um? Não, muito fraco. Como um? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um perigo que cerca de muito perto os homens todos. E não pense que nós, como crentes, estamos alheios a esse perigo. Na verdade, estamos tão suscetíveis a ele como qualquer outra pessoa, de qualquer outra fé, em qualquer outro lugar. Porque isso é uma questão de alma. Isso não é uma questão de fé. Isso é uma questão de alma. A alma do ser humano clama por um herói. A alma do ser humano se satisfaz, se deleita na visão do herói. Não é por acaso que as maiores indústrias do cinema, dos quadrinhos, são baseadas nos... Não é por acaso que aquilo que mais encanta, aquilo que mais mexe com o imaginário das crianças são os... Só que saindo das telas do cinema, saindo das páginas dos quadrinhos, o perigo torna-se ainda mais real e ainda maior. E se existe uma coisa que faz parte da sutil arte do nosso adversário, de minar a nossa fé e comprometer, corromper, sujar, manchar a nossa fé, é quando ele consegue que devagarzinho nós vamos elegendo os nossos heróis. Pastor, por que isso é tão perigoso? Porque quando um homem elege um herói, automaticamente, sem que ele diga uma palavra clara de destituição a Deus, eleger um herói é destituir Deus do trono do meu coração. Pastor, mas eu nunca abri a boca para dizer que Deus não podia mais ocupar o trono do meu coração. Mas você não precisou dizer nada. Com um gesto que você fez, você declarou no mundo espiritual a destituição de Deus do trono do seu coração. Pastor Eduardo, mas isso será que não é muito temerário? Será que você não quer colocar assim um clima muito alarmista entre nós? Não quero não. Nós estamos debaixo de um perigo real e iminente. Quando nós começamos debaixo de paixões políticas, ideológicas, filosóficas e até religiosas, eleger heróis que vão roubando o trono do nosso coração. É explorando as nossas mazelas, é explorando as nossas necessidades, é explorando as nossas fraquezas que os heróis se levantam e propõem livramento, salvação, resolução de problemas críticos. E escute isso, porque o espírito do herói e o espírito do anticristo são o mesmo espírito, propor salvação e resolução de problemas insolúveis. Mas eu venho de Deus trazer uma palavra de alerta para a igreja de Jesus. Só existe um a quem se deve reputar poder para resolver, poder para fazer milagre. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, os heróis da esquerda são perigosos, muito, mas os da direita são igualmente perigosos. Muito cuidado para você não começar a pensar que o único problema é ter os heróis da esquerda. O problema também é ter os heróis da direita. Não, a questão aqui não é direita e nem esquerda, a questão aqui é eleger heróis. E eu acho curiosíssimo como Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. E Deus, às vezes, espera um pouquinho, mas às vezes Ele nem espera muito. Às vezes Ele já logo arranca a máscara dos heróis
E aí um fica sem graça, o outro tem que apagar um post que fez na semana passada, e o outro tem que falar, não sei onde eu estou. E aí o Espírito de Deus lembrando a gente, cuidado com essas paixões, cuidado para não ser inflamado pelos discursos dos homens. A nossa esperança está no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Ou levante a mão mais alto que você puder. Só quem tem a esperança no Senhor aqui, diga glória a Deus. Ah, mas ele é bom. Ah, mas ele faz. Ah, mas ele promete e cumpre. Ah, mas ele está alinhado com os nossos valores. Muito bom. Mas não faça dele seu herói. Dele quem, pastor? Aí você sabe de quem eu estou falando, de quem você pensa, aonde isso se encaixa. Recentemente, eu vejo como as coisas são. Recentemente, as pessoas mais tradicionais cuidam de certos valores. Recentemente, uma figura no Brasil, um influenciador digital, fez um vídeo que bateu recorde de visualização e prestou um serviço muito interessante, inquestionável. Só que aí você começa a perceber como os corações que se inflamam facilmente e são vorazes da busca de novos heróis, começam logo a querer acender vela, fazer altar. Que de repente aquele influencer é o novo arauto da moralidade. De repente olha como ele está falando desse tema tão relevante. Olha como ele é um defensor. Olha como ele é. Aí daqui a pouco, meu irmão, não demorou nem 2 semanas. O cara começou a aparecer mais do que nunca de uma maneira esdrúxula. Se vestindo esdrúxulamente. Se comportando esdrúxulamente. Apresentando uma imagem completamente questionável, distorcida, andrógena. Um negócio estranho, você não sabe se é um homem, se é uma mulher, um olhar esquisito, uma maquiagem pesada. E eu vi claramente Deus dizendo assim, olha o herói aí, ó. Quanta gente, por uma manifestação, por um vídeo, onde declarou-se uma pessoa ter o mínimo de bom senso, para levantar uma bandeira muito importante a respeito de exploração da sexualidade, adultização. Ótimo tema, mas aí de repente os crentes já queriam acender vela. Os crentes de repente já começaram a dizer, olha o paladino da moralidade. Não, agora vamos seguir ele. E o YouTube do cara explodiu, pum. O Facebook foi para cima, o Instagram, números. E daqui a pouco, nossa, mas que cara estranho, mas que negócio esquisito. Esse é o defensor das crianças? É diante dessa imagem andrógena, esdrúxula, que nós vamos colocar nossos filhos? É ele que vai falar de equilíbrio emocional, agora, no Fantástico. Pastor, o senhor veio de tão longe para falar mal de uma pessoa, não vim de tão longe para poder dizer para você, cuidado com os heróis. Cuidado com a sua e a minha tendência de acreditar que algumas pessoas, por atos isolados, que são parecidos com os nossos conceitos e valores, sejam suficientemente importantes ou legítimos para levar tanto da nossa atenção. O fato de alguém esbarrar num valor parecido com o meu, converger em algum momento com um discurso parecido com o meu, não faz dele primeiro meu irmão. Glória a Deus, um aleluia, lá no Kids. Deixa eu esclarecer uma coisa para você aqui. Quem ainda está aí, diga amém. O fato de uma pessoa, um político, um influenciador, ter convergência pontual conosco em algum valor, não faz dele nosso irmão. Eu espero que ele se torne. Mas vou repetir, o fato dele ter um ponto de convergência com algum valor da fé cristã, não faz dele nosso irmão. Para ser nosso irmão, tem que ser uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Cuidado, porque talvez o seu político de estimação tenha um ponto de convergência com os nossos valores. Mas se você olhar todo o restante da vida dele, você vai entender que infelizmente ele não é nosso irmão ainda. Então vamos deixar cada coisa no seu lugar, para a gente não começar a colocar pessoas em altares onde só Deus deveria ter lugar. Então levante a mão mais alto que você puder, porque esse espírito
espírito herodiano, esse espírito de heróis que inflamam paixões e arrebatam corações, cegam pessoas, fazem crentes brigarem dentro da igreja, estabelecendo sectarismo e partidarismo no meio dos irmãos. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Aí daqui a pouco a igreja está dividida entre os que gostam do influenciador A, os que gostam do influenciador B. A igreja está dividida entre os que gostam do político A, os que gostam do político C, quando na verdade a igreja não gravita em torno de nenhum outro senão de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Levante a mão mais alto que você puder. Graças a Deus porque Ele te chamou, graças a Deus porque Ele me chamou, graças a Deus porque Ele é ainda aquele que abre os olhos dos cegos, abre as prisões dos presos e a sepultura dos mortos. Eu estou declarando que nenhum espírito de engano, nenhuma mordaça de boca, nenhum agravamento de ouvido, nenhuma algema de mão, nenhum grilhão de pé vai impedir o tamanho da obra de salvação que Deus vai fazer nessa cidade. Se alguém está aí, libera um grito de aleluia essa noite. Não vai ter cegueira, não vai ter paixão falsa, não vai ter arrebatamento emocional, não vai ter programação neurolinguística de meia tigela, que vai capturar mentes e corações daqueles a quem Deus já escolheu pelo seu decreto. Se você está orando por alguém, para que alguém se salve, levanta a tua mão agora, porque eu declaro no nome de Jesus. Jesus Cristo entrou na sinagoga de Nazaré, foi-lhe dado o livro, ele leu, abriu o rolo no livro do profeta Isaías e ele leu: porque o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para declarar a abertura de prisão aos presos e o ano aceitável do Senhor. Eu declaro o ano aceitável do Senhor sobre tua casa, teus parentes, teus amigos, teus colegas de escola, aqui na América, lá nos Estados Unidos, melhor, lá no Brasil. E quem acredita, diga amém, diga amém, diga amém. Pastor, mas é difícil para você, mas é impossível para mim. Vou lembrar a você das palavras do anjo Gabriel para Maria em Lucas 1:37. Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Ei, mãe, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Ei, pai, haveria coisa alguma difícil para... Ei, esposa, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Ô marido, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Ô filho, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Uma vez mais ele mostrará que é Deus, quebra cadeias, arrebenta grilhões, chama pelo nome. Se ele chama as estrelas pelo nome e elas comparecem diante dele, não vai chamar aquele garoto, não vai chamar aquela menina, não vai chamar aquele rapaz, não vai chamar aquele senhor. Quem acredita no que eu estou pregando aqui, levanta do seu lugar com um grito de glória a Deus na boca, com um brado de aleluia.